Bora aí. Boa noite para vocês. Só que apareceu. Povo, seguinte. Vamos dar continuidade aqui no que nós começamos a ver, né, na semana passada. Nós passamos uma introdução da genética para vocês, com alguns conceitos que vocês vão ver corriqueiramente. E aí hoje, de fato, nós vamos começar a genética em si, genética pura, genética tradicional. Ou, como a gente gosta de falar, a genética da escola, genética mendeliana. Genética essa inspirada nos conhecimentos de Mendel, tá? E pautada toda nas duas leis que o Mendel propôs para nós. Antes disso, eu só gostaria de fazer aqui algumas ressalvas para vocês, que é para a gente tomar um pouco de cuidado com as coisas que falam para nós na escola. A genética que a gente aprende na escola, ela é um pouquinho perigosa, tá? Por quê? Vocês olham para esse nome, o nome da aula, e falam assim, porra, primeira lei de Mendel, né? Puta negócio, pá, né? De responsa. E aí, a hora que você chega num ensino superior, você vai fazer alguma coisa da área de saúde ou alguma coisa da própria área de biológicas mesmo, e assim, eles passam pelo Mendel de uma forma extremamente batida. Por quê? A gente dá muito mais valor para o Mendel aqui no ensino médio pelo simples fato de que as coisas que ele propôs para nós serem muito didáticas, cara. Então, elas são mais didáticas do que verdadeiras. Tanto que, para quem for seguir essa área, vocês vão ver Mendel como uma introdução à genética. Muitas das coisas que ele propôs, nós mesmos aqui vamos ver que elas não se fazem verdade em todos os aspectos. Mas, pô, professor, você está falando que o título da aula é a primeira lei de Mendel. Lei já deve ser um negócio que foi testado e comprovado, não é? Sim. Só que aí, isso é um grande erro que eu acho da biologia no ensino médio, tratar as leis de Mendel com essa importância. É uma lei da genética? É uma lei da genética, só que é uma lei da genética de ervilhas. Quando você sai desse universo amostral da ervilha, aí muitas das coisas que o Mendel pensou já não vão se fazer presentes. E aí a gente vai, lógico, passar por essas coisas. Mas agora os cachorros começaram a latir pra caramba. Bom. Povo, vão existir várias formas de vocês estudarem genética. Tá? Cada material, cada tipo de apostila, cada livro vai trazer uma sequência da genética aqui no ensino médio para vocês. Como que eu gosto de fazer? Eu, particularmente, Lucas. Agora, nós já temos os conceitos da genética, toda aquela parte introdutória. Agora, nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel, o que o Mendel pensou, quais foram os primeiros passos para entender genética. Depois, o que vai acontecer? Nós vamos falar sobre o que o Mendel disse de errado. Tá? O que a respeito da primeira lei de Mendel, estava equivocado da parte dele. E aí, depois disso, nós vamos para a segunda lei de Mendel, vemos o que o Mendel disse e depois falamos o porquê ele estava equivocado na segunda lei também. Tá? Então, esse é o jeito que eu particularmente acho melhorzinho para a gente estudar. Tranquilo? Bom, feito tudo isso, vamos lá. Como que o Mendel se propagou no meio científico? E aí, Mendel era um monge, né, um mongezinho, se eu não me engano, da Inglaterra. Acho que era da Inglaterra. E ele gostava de mexer com plantas, né? Vivia no monastério, lá não tinha muita coisa para fazer. E ele manjava muito de botânica. Muito, muito. Ele gostava de cultivar algumas plantas. E, em um momento, o Mendel teve uma curiosidade. Ele se perguntou como que funciona a hereditariedade. Ou seja, conforme ele foi lá cruzando plantas, conforme ele foi lá mexendo com as suas populações de plantas, ele foi se perguntando como que uma característica consegue passar dos pais para o filho.
como as características conseguem passar de uma geração para outra. Ele não sabia, mas ele estava se perguntando indiretamente como que a hereditariedade funciona. Só depois que foi surgir o conceito de hereditariedade, mas era isso que moveu o Mendel a fazer todos os experimentos que ele fez. Ele queria entender e perceber como que uma característica pode ser passada para as próximas gerações, tá bom? Então, o intuito do estudo de Mendel, o intuito da genética mendeliana é entender como que vai ocorrer essa passagem. Como que os pais, como que o pessoal da geração parental vai e transmite características. Muito bem. Na hora que ele levou essa dúvida adiante, e aí nós entramos na questão do método científico. Quando surge uma pergunta que ninguém tem resposta, você faz uso do método científico. Você bola hipóteses, faz experimentos para ver aonde você chega. Um ponto importante do Mendel foi na hora de determinar como que ele ia fazer esses experimentos. E aí ele escolheu o quê? Ele escolheu fazer esses experimentos com ervilhas. Sabe, ervilha? Ah, por que, senhor? Bom, porque primeiro a ervilha é uma bela de uma bosta, né? Só estraga as comidas. E aí acho que ninguém comia, sobrava as ervilhas, ele pegava lá as que sobraram e ia cruzando uma com a outra. Seguinte, já apareceu uma pergunta de prova. Uma pergunta perguntando é maravilhoso. Uma pergunta questionando alguns motivos para o Mendel ter escolhido trabalhar com ervilhas. Então, não custa a gente falar. Ó, na hora que ele foi fazer o experimento, o que ele queria ver? Ele queria conseguir analisar como que uma característica passava de geração. Então, determinar o vegetal, qual planta ele ia utilizar, era imprescindível, cara. Porque imaginar, eu quero trabalhar, sei lá, com uma árvore. Pô, você vai trabalhar a genética de uma árvore, desde a fecundação até uma árvore se reproduzir, vai um baita de um tempo. Ah, eu quero trabalhar com a genética de animais. Bicho, você quer trabalhar com a genética humana naquele tempo? Você imagina, você ia ter que fazer uma fecundação, tá? Então você ia ter que pegar um homem e uma mulher, fazer os dois copularem, ter uma fecundação, aí você ia ter que esperar 9 meses para nascer um indivíduo, um bebê. Esse bebê ia ter que chegar pelo menos até a adolescência para poder começar a se pensar nessa pessoa se reproduzir. E aí esse ciclo ia ter que ficar se repetindo. Ou seja, você não vai conseguir estudar a genética do ser humano. Pelo menos naquela época. Hoje em dia já tem outros métodos. Ou até mesmo a genética de alguns mamíferos. É muito difícil, porque ele precisava de algo rápido. Ele escolheu as ervilhas, então por quê? Primeiro, uma planta de fácil manejo. Você consegue fazer a fecundação da ervilha sem problema nenhum. As gerações da ervilha são curtas e com isso o que a gente pode entender? Que dentro de um período de tempo pequeno, você tem várias gerações da ervilha. E se eu quero entender como que uma característica vai passando de geração em geração, quanto mais geração eu puder ter, melhor para mim. Então, as gerações curtas facilitaram o Mendel nesse aspecto. E aí, o que eu particularmente acho mais importante, tá? Pro conteúdo, pro entendimento, foi esse último tópico aqui. O Mendel, ele pegou uma planta e aí ele deu sorte, tá? Eu não acredito que ele tenha pensado nisso, mas ele acabou dando uma baita de uma sorte. Que foi o seguinte, a ervilha, ela tem características que são facilmente distinguíveis. Nós vamos falar de características que são binárias. Como, por exemplo, a cor da semente. Quando você pega essa característica, a cor da semente da ervilha, só tem duas coisas. Ou é amarelo, ou é verde. E aí, na segunda lei de Mendel, quando ele pegou a textura da ervilha, ou era lisa ou era rugosa. Então, essa é a característica binária, onde só me existem duas possibilidades. Se eu fosse querer estudar, por exemplo, a cor do olho do ser humano, bicho, você tem 7 cores de olho disponível.
não ia dar muito certo. Não ia ter uma 7. distinção tão clara assim. Oi? 7, professor. Não seria só 3? Não. Preto, castanho claro, castanho escuro, azul, verde. Faltou 2. Preto, castanho claro, castanho escuro. Fugiu as outras 2, mas são 7. São 7 cores de olho possíveis. Sabia não. Na aula de interação gênica, a gente vai falar da cor do olho. É muito da hora, cara. São 7 genes que atuam e você tem um número elevado também. Ou, por exemplo, pega a própria cor da pele. A cor da pele do ser humano, você tem uma série de distinções. Claro, você tem o fenótipo mais claro, você tem o fenótipo mais escuro, mas não é assim. Ou você tem uma coloração de pele branca, ou você tem uma coloração de pele negra. Você tem nesse meio do caminho um monte de fenótipos possíveis, diferente da ervilha. Então eu precisava ter algo para começar esse meu experimento que fosse binário, que fosse ou uma coisa ou outra. E o Mendel deu sorte das ervilhas serem assim. Beleza. Então, vamos para o pau. O que o Mendel fez? Qual foi o experimento que ele mostrou para nós? Ele escolheu uma característica, que foi a cor. Então, a cor da semente. E ele mostrou quais as possibilidades dentro dessa característica. Beleza? Então, estou pegando a minha ervilhinha. Com relação à característica cor, ou essa ervilha vai ser amarela, ou essa ervilha vai ser verde. Ponto. Qual foi o experimento dele? Ele pegou uma geração P, a gente sempre trata como geração P a geração parental, com indivíduos puros. E aí lembra a última coisa que eu falei na semana passada. Indivíduos puros é a mesma coisa que indivíduos homozigotos. Então ele pegou um indivíduo homozigoto para a característica amarela e ele pegou um indivíduo homozigoto para a característica verde. Maravilha. Cruzou esses 2 indivíduos. Tá? Então pegou o grão de pólen de uma plantinha, levou até a esfera da outra, fez a fecundação e desse cruzamento aqui, olha que curioso, o Mendel ele obteve 100% dos indivíduos amarelos. Desse cruzamento aqui não apareceu um maldito verde. 100% das ervilhas saíram amarelas. E aí o Mendel ele já ficou curioso. Ele falou, mas bicho, tudo bem que eu estou cruzando uma planta amarela aqui. Só que se eu estou misturando ela com outro indivíduo, não era para dar 100% igual esse. Não concorda? Beleza. Aí o que o Mendel tirou disso? Ele falou, bom, alguma coisa do amarelo sobressai sobre o verde. Por quê? Se eu estou cruzando amarelo com verde e o amarelo está meio que cagando pro verde, está saindo todo mundo amarelo, o amarelo tem alguma coisa mais forte que o verde. Tá? Então esse foi o primeiro pontinho do Mendel. Agora nós sabemos que o que do amarelo se sobressai em relação ao verde é o fato da dominância. Tá? Então o Mendel não sabia isso. Ele só teve esse primeiro insight. Falou, a hora que eu cruzo essas duas, algo do amarelo é mais forte. Para nós aqui, a gente entende que o gene amarelo é dominante sobre o verde. Maravilha. Aí ele pegou esses indivíduos aqui e começou a cruzar entre eles. Tá? Então fez uma autofecundação entre os indivíduos da F1. Tá? Então a primeira geração depois da parental a gente chama de F1. Na hora que ele fez esse cruzamento, o que ele obteve? Ele obteve o seguinte, ó, a grande maioria dos descendentes eram amarelos. Só que, para o espanto do Mendel, o que aconteceu? Voltaram a surgir indivíduos verdes. E aí você perdeu o Mendel. Aí ele ficou louco, porque ele falou, cara, peraí, como quando eu cruzo o amarelo com o verde dá 100% amarelo,
E aí, quando eu cruzo o amarelo com o amarelo, me aparece o verde de novo. Esse fato da característica verde ter reaparecido deixou o Mendel em choque. Depois de um tempo matutando sobre isso, ele teve o outro grande insight dele. Então, o primeiro foi perceber que alguma característica ou algo que a semente amarela tem sobressai na verde. E aí, olha só o que ele falou. Esse meu indivíduo aqui, ele é amarelo justamente por esse fator do amarelo ter sobre o verde, só que como ele é descendente de uma planta verde, ele carrega dentro dele a informação para gerar descendentes verdes também. Então aí veio o segundo ponto do Mendel. O necessário para gerar os descendentes verdes foi passado dessa planta para o filho. Tranquilo? Hoje em dia nós sabemos que esse insight do Mendel diz respeito ao gene verde. Então, traduzindo o experimento que o Mendel teve, foi o seguinte: a hora que você cruza uma planta amarela, uma planta pura amarela com uma planta pura verde, os seus indivíduos são 100% amarelos, porque o gene amarelo é dominante em relação ao verde. Maravilha, isso explica o fato de todos serem amarelos. Se eu cruzar qualquer gene daqui com qualquer gene daqui, vai sobrar um gene azão, e aí a minha planta vai ser amarela. Agora, por esse meu indivíduo ser descendente das plantas verdes, ele recebe a informação para passar a cor verde adiante. Ou seja, ele recebe o gene para passar a cor verde para as próximas gerações. Depois que o Mendel pensou tudo isso, depois que o Mendel ficou matutando sobre as coisas, aí ele veio forte com a sua primeira lei. Aí ele fez o seu primeiro postulado, que nós chamamos de a lei da segregação dos fatores. O que diz a lei da segregação dos fatores? Seguinte, ó, cada característica é formada por um par de fatores. Essa palavra que ele usou. Hoje em dia nós sabemos que esses fatores, na realidade, são genes, mas o Mendel não tinha ideia do que era um gene. Então ele falou, bicho, tem alguma coisa aqui que dá essa característica. E ele chamou isso de fatores. Cada fator proveniente de um indivíduo da geração parental. Então, cada característica formada por um par de fatores. Isso a gente viu na aula passada, né? Cada característica é formada por um par de genes alelos, graças aos meus cromossomos homólogos. Então, beleza. Cada característica minha vai ser formada por um parzinho de fatores. E o meu parzinho de fatores, a minha duplinha de genes, cada um deles vai ser proveniente de um indivíduo da minha geração parental. Tranquilo? Esse foi o enunciado da primeira lei de Mendel. Professor, saber o enunciado é importante? Em partes. Ajuda você a saber, mas no vestibular não vai ter uma pergunta, qual foi o enunciado da primeira lei de Mendel? É bom para a gente começar a entender, a ter uma fluidez no nosso raciocínio. Trazendo esse enunciado e deixando ele de um jeito mais palpável para nós, o que acontece? Então, eu vou ter aqui os meus dois indivíduos da geração parental. Vou ter papai e vou ter mamãe. O papai tem o par de características dele. Tá? Então, o papai vai ter lá os seus cromossomos homólogos. Nesses cromossomos homólogos, os dois alelos para a mesma característica. Então, tudo isso usando o nosso glossário da aula passada, nossos termos. Então, beleza. Par de fatores do papai. Para a característica X, mamãe também vai ter um par de fatores para aquela característica. Ok. Na hora que papai faz R é o que mesmo? Lembra da última aula antes das férias? Meiose. Na hora que papai vai lá e faz meiose, e eu pego esses dois gametas e separo, porque na meiose eu faço a separação dos cromossomos,
Os espermatozoides do meu papai, eles vão ter somente um dos gametas, um dos cromossomos. Beleza. Como aqui os dois são iguais, meu papai só Professor, vai produzir espermatozoides azão. Oi? a meiose é a separação das células, é isso? Os dois são separação das células. A meiose é a separação dos cromossomos homólogos. Ah, Forma tá. a célula com metade dos gametas, metade dos cromossomos. Certo. Na mitose, você divide a célula e forma células iguais, com 46 cromossomos. Na meiose, você divide a célula e forma células com 23 cromossomos. Então, esse par de características do papai se transformou em espermatozoides com um fator só. Mamãe também fez meiose. E aí, mamãe, ela tinha duas possibilidades de alelo. Então, mamãe pode ser que ela produza um óvulo azão e pode ser que mamãe produza um óvulo azinho. O que vai acontecer? Tem como eu saber? Tem como eu saber qual óvulo que mamãe vai produzir? Não tem. Não tem como eu saber que o óvulo de mamãe é azão e não tem como eu saber que o óvulo de mamãe é azinho. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, gente, imaginar cenários. Esse espermatozoide do meu papai pode encontrar tanto esse óvulo de mamãe quanto esse outro óvulo de mamãe. Então, eu preciso levar em conta todas essas possibilidades. Então, partindo de um papai com esse conjunto e partindo de uma mamãe com esse conjunto, esse espermatozoide do meu pai pode encontrar esse óvulo da minha mãe. E aí, se eu encontrar esse gene com esse gene, o par de fator do filho vai ficar o azão que veio do pai com o azão que veio da mãe. Agora, o espermatozoide do meu pai pode encontrar o óvulozinho da minha mãe. Se esse espermatozoide do meu pai encontrar o óvulozinho da minha mãe, qual vai ser o par de fatores do filho? Vai ser o azão que veio do papai e o azinho que veio da mamãe. Tá? Então, essa é a nossa genética. A partir de agora, nós vamos ficar brincando com as possibilidades que o filho vai ter de nascer. Por quê? Antes da fecundação, é muito difícil você descobrir qual a genotipagem do óvulo, porque ele vai estar lá dentro. Do espermatozoide é até mais fácil, porque o homem ele externa o gameta, mas da mulher é muito difícil. Então, a gente trabalha sempre com probabilidades, com possibilidades. Então, existe a possibilidade de eu ter um filho assim e existe a possibilidade de eu ter um filho assim. O que não vai mudar? O que não vai mudar é o mecanismo para a gente chegar nisso daqui. Foi esse mecanismo que o Mendel descobriu. Então, todo indivíduo tem um par de características. Na hora da reprodução, esse indivíduo faz meiose e gera gametas com somente um cromossomo homólogo do par. Vai encontrar um outro indivíduo que sofreu meiose e vai ter o outro cromossomo homólogo do par. O resultado desse cruzamento vai ser um novo indivíduo com dois fatores, ou seja, com dois genes, e cada um dos fatores vindos de um indivíduo da geração parental. Isso é a mesma coisa que o Mendel teve aqui no experimento dele. Tá bom? Foi isso que o Mendel fez com as ervilhazinhas. Foi esse o ponto que ele chegou para nós. Tranquilo? Professor, beleza. Agora, uma coisa importante. Nós vamos ter que saber as proporções daquilo que o Mendel pôs para a gente. E nós podemos fazer isso na mão, tá? Fazer literalmente na mão todas as vezes. Opa, peraí. Isso, o link vai ser o mesmo. O link vai ser o mesmo, sim. Nós podemos fazer todas as vezes na mão ou
com o tempo, vocês vão pegar uma coisa que vai ser importante. Eu vou falar para vocês, mas se vocês quiserem falar, professor, eu prefiro ir fazendo todas as vezes, beleza. Em algum momento isso vai se tornar automático para você. Outro ponto. Existem vários jeitos de você fazer os cruzamentos. Então, tem professor que vai chegar para vocês e usar o quadradinho lá, o quadrinho do Pinet, onde você dispõe os gametas do homem, dispõe os gametas da mulher e vai fazendo um por um. Eu não uso esse quadro pelo simples motivo de eu não ter capacidade. Esse quadro me confunde. Então, desde sempre, eu aprendi a fazer os cruzamentos desse jeitinho que eu estou colocando para vocês. Se vocês sabem fazer pelo quadro, se vocês usam o quadro do Pinet e esse quadrinho do Pinet facilita para vocês, bicho, mete a barra. Como que o tio faz? Eu uso como se fosse uma distributiva na matemática. Eu estou cruzando aqui dois indivíduos. Tá? Então, este indivíduo aqui com este indivíduo aqui. Esse meu indivíduo, na hora que ele faz a meiose, ele pode produzir um gametazão e ele pode produzir um gametazinho. Esse indivíduo, na hora que ele faz meiose, ele pode produzir um gametazão e ele pode produzir um gametazinho. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar este gameta cruzando com os dois gametas do outro e eu vou imaginar este gameta cruzando com os dois gametas do outro. E aí me dá absolutamente todas as possibilidades. Tá? Cada gameta de um vai cruzar com os dois. Então, eu preencho tudo. Por exemplo, se eu pego este gametazão e ele se encontra com o outro gametazão, isso vai me dar um indivíduo, azão, azão. Se eu pego esse gametazão e cruzo e ele encontra o gameta azinho, vai me dar um indivíduo, azão, azinho. Beleza, esse daqui já encontrou com os dois, então acaba para ele. Esse gametazinho, ele também pode se encontrar com o gametazão, e aí vai ficar azão, azinho de novo. E esse gametazinho pode se encontrar com outro gametazinho, e aí vai ficar azinho, azinho. Esse daqui encontrou com os dois, beleza. Esse daqui encontrou com os dois, beleza. Essas são as nossas 4 possibilidades. Essas são as 4 possibilidades de um filho desses meus dois indivíduos. Tá? Professor, por que você está falando somente do cruzamento de heterozigotos? Porque é isso que vai importar na primeira lei de Mendel. Nós já vimos o que acontece quando você cruza um homozigoto. Se eu cruzar 2 homozigotos amarelos, vai ser amarelo. Se eu cruzar 2 homozigotos verdes, vai ser verde. Então, não tem mágica quando você cruza um homozigoto. A mágica aparece quando você cruza indivíduos que são iguais, indivíduos que são iguais, e desses indivíduos iguais te geram indivíduos diferentes. Estou cruzando 2 amarelos e está nascendo um verde. Essa é a mágica da genética. Cruzar 2 amarelos e ter um amarelo, cruzar 2 verdes e ter um verde, aí é fácil. Tá? Aí é óbvio. É sempre isso que a gente vai buscar. 2 iguais que dão um diferente. Para a gente se atentar à questão das proporções, é o seguinte. As proporções mendelianas, para a primeira lei, o 3:1 e o 1:2:1. Isso eu acho que vocês já viram. Proporção fenotípica, ou seja, como que as características estão distribuídas. O que eu vou ter? Eu vou ter um filho azão, azão, essa ervilha vai ser amarela. Eu vou ter um filho azão, azinho, essa ervilha vai ser amarela também, porque o azão é dominante. Mas ela tem o gene verde. Isso, tem o gene verde, mas ela é amarela. Então, estou na proporção dos fenótipos. 1 amarelo, 2 amarelos. Essa minha terceira planta, azão, azão, ela é amarela também. Então, 1 amarelo, 2 amarelos,
3 amarelos. Essa minha plantinha vai ser verde. Então, a minha proporção fenotípica é 3:1, porque eu tenho 3 indivíduos com o fenótipo dominante, amarelo, amarelo e amarelo, e eu tenho um indivíduo com o fenótipo recessivo. Agora, a proporção genotípica, o 1:2:1, é porque 1 azão, ou seja, 1 dominante homozigoto, 2 azão-azinho, ou seja, 2 dominantes e heterozigotos, e 1 azinho-azinho, um recessivo homozigoto. Nosso Meet já vai acabar, então vocês voltem aqui no mesmo link, tá bom, pessoas? Eu vou encerrar aqui.